você tem uma linguagem para leigo, uma linguagem superficial, uma linguagem que está assim, ó, de superfície, e a gente tem que buscar o que está abaixo do véu. O que está abaixo do véu? Né? Qual é a decodificação desses institutos religiosos, como Noé, como uma arca, entendeu? Como uma pomba. Então a gente tem que buscar essas interpretações, porque é muito raso a gente tirar isso, por exemplo, como uma pessoa, até mesmo. Nós temos que considerar, por exemplo, Noé existindo, o que ele significou, o que ele representou no tempo dele, o que foi uma renovação do mundo, entendeu? O que foi guardar, por exemplo, numa arca, todos os valores, todos os melhores valores do mundo. Entende? Se você fosse, Patrícia, guardar numa arca todos os valores do mundo, seria num barco? Não. Seria num homem, nas pessoas, num templo, nos livros. Então eu quero que você reflita sobre isso. Todos vocês reflitam sobre isso. Se vocês fossem guardar todo o conhecimento da humanidade, tudo que a humanidade desenvolveu, até um momento muito difícil para a humanidade, que é um momento de um cataclismo, que vai passar por diversas alterações, o que vocês fariam? Aonde vocês guardariam aquilo que era essencial? Como você mesma falou, Patrícia, as pessoas. Você falou uma coisa muito importante. Parte dessa civilização foi guardada. Guardada aonde? Em templos, no Brasil... No Brasil, no tempo, não sei. Fica a pergunta. Fica a pergunta. Essa é uma pergunta que todos temos que desvendar. Nós temos que buscar entender esses valores. Se é uma arca que guardou todas as riquezas, digamos assim, que guardou todo o conhecimento para poder repovoar o mundo, aonde é que nós guardamos isso? Essa pergunta a gente vai ter que trazer Jefferson aqui de novo para responder. A gente vai ter que ler o livro com o Jefferson no Clube do Livro. Mas, assim, eu lembrando que você falou na sua palestra que eu vi, que Tomé de Souza, quando chega no Brasil, traz, acho que uma bandeira que diz: a arca retorna para a sua casa. É a Arca da Aliança ou a Arca de Noé? É uma bandeira com muita simbologia. Não, são duas bandeiras, né? Porque você tem a bandeira da Casa de Avis, quando, em 26 de abril de 1500, aporta a missão Cabralina aqui, em Porto Seguro, e você tem Tomé de Souza em 1549, quando aporta na cidade de Salvador. Então, são duas bandeiras. A bandeira da Casa de Avis, ela é fantástica, porque ela é um símbolo do sagrado feminino. Que símbolo é esse? Um símbolo em cruz, em conchas? Um símbolo em cruz em conchas? Que símbolo é esse? E o símbolo de Santiago também, né? A concha na cruz. É o símbolo de Santiago também, né? A cruz na concha, né? Não, as conchas, né? Conchas em forma de cruz. Né? Ah, tá. Conchas em forma de cruz. Estão em tudo em Portugal, né? Assim, tudo que tem relação com a Casa de Avis. Até no Morro de Sintra, no colégio iniciático, é um colégio iniciático feminino. Sintra diz que é a casa de uma das ordens mais... professor que teve aqui também... Aí eu te pergunto, se Dom Diniz estabeleceu toda a ordem do templo em Portugal, se depois da queda do Império Romano, em 1453, com os mouros invadindo e já tinham tomado a Espanha, e a última fronteira eram os templários em Portugal, com as luzes todas, com toda a tradição do Império Romano, guardando toda a tradição do Império Romano, guardando toda a tradição dos templários que passaram da Ordem do Templo em 1312, quando Clemente V acaba com a ordem, passa para os hospitalários, e depois com o Papa João XXII, sancionando que isso fosse passado dos templários do Santo Templo para a Ordem de Cristo, reclamado por
Dom Diniz, rei de Portugal, né, e que vai concentrar tudo isso, né, na cidade de Tomar, em Portugal, né? Então, toda E essa uma coisa tradição. muito importante, que eu quero falar só um detalhe que eu tive no Tomar. Esse templo, dizem que eles construíram junto com os judeus cabalistas, né? E ele tem na porta o rei do mundo, que é Melquisedeque. Na porta desse templo, e é uma coisa que quando eu estava lá, porque eu perguntei para os padres, por que tem Melquisedeque na porta? Ah, porque é uma passagem bíblica. Gente, mas não faz sentido. O Melquisedeque está na porta, é o O porteiro. livro, o livro, então, que eu te indiquei, o livro que eu te indiquei não é à toa, né? Eu falei, eles não podem botar Melquisedeque na porta por acaso, porque é como se fosse a passagem, Mas o a porta livro, de entrada para a igreja de Tomar, você passa pela porta, o porteiro Melquisedeque. mas Está o livro, desenhado na porta é, da igreja do Tomar. mas o livro que eu te indiquei, de René Guénon, O Rei do Mundo, não é à toa. Quem é o Rei do Mundo? Melquisedeque. Melquisedeque. Não é à toa esse livro, tá? Jesus fala, eu sou o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, Abraão paga dízimo a Melquisedeque, né? E uma coisa bem interessante aqui para a gente retomar... Eu sou especialista na metodologia do ensino religioso. Eu estudo religião, pela Uninter do Rio Grande do Sul, e estudo empiricamente, né, história e religião desde que eu me conheço por gente. A coisa mais importante que eu descobri nos meus estudos foi sobre o Melquisedeque. E o que você descobriu? Não posso falar, mas o que eu vou te falar é o seguinte: para quem quiser ver meus roteiros do Mundo Proibido, os meus roteiros vão dar boas dicas para você. Se você quiser pegar o meu primeiro roteiro, que o Wagner... Olha só, meu primeiro roteiro que eu escrevi foi sobre o Almirante Byrd, que o Wagner vai dar o nome de Terra Oca. Ele vai mudar esse nome, que tem a ver com o tema, e vai produzir esse roteiro. Ele produz esse roteiro em 2 partes. Poucos views, pouca gente viu. Fala aí os nomes dos 2 roteiros para a gente ver. Terra Oca. Lá no Mundo Proibido. Vocês vão no Mundo Proibido, vão botar meu nome. Quando você entrar no YouTube, vocês põem assim, ó, Jefferson com F só. Ou Jefferson com 2 F, vocês vão achar. Aí vocês podem até botar Terra Oca com o Jefferson Poli, com um F só, que vocês vão achar o... Porque o Wagner às vezes bota meu nome com F, com 2 F, mas vocês procuram com o Jefferson e vocês vão achar o roteiro da Terra Oca, muito importante do ponto de vista histórico. Do ponto de vista histórico, é fundamental esse trabalho. Foi um trabalho de uma vida ali, que o Wagner produziu gentilmente, né, no Mundo Proibido. E assim, pessoal, pra vocês terem uma noção de quem é Melquisedeque, assistam, tá? Ali, viu, Patrícia? Ali eu trago o registro de um coronel americano que pegou um vídeo russo da União Soviética em 1980 e trouxe a público. E que o Kevin Marx, que é o editor do canal Mundo Proibido, vai fazer uma edição desse vídeo original russo lá nesse trabalho que é feito no Mundo Proibido. Mas vocês depois vão ver. Olha, no Mundo Proibido tem roteiro nosso lá de Jesus em 3 partes. Tem roteiro nosso lá sobre o pai de Jesus, muito importante esse vídeo também, falando sobre o primeiro, né? Lá eu coloco ele como o primeiro cavaleiro templário, veja bem, 1.200, mais de 1.000 anos antes, né, de ser formada em Alcázar, né, os pobres cavaleiros em Cristo, né, a milícia secreta de Cristo, dos guerreiros templários. Agora, o último dessa semana também, eu fiz um vídeo mais de cunho religioso sobre 2 institutos religiosos, né, que é o Médium e o Iniciado. Tá lá também para quem quiser ver também dessa semana, né, que foi produzido. Mas a gente, pessoal, precisa buscar o conhecimento. Conhecimento é algo que vem quando nós temos amorosamente e de forma desprendida, viu, Patrícia? Essa vontade de ir em busca dele, né? E a lei, ela se encarrega de nos mostrar o caminho. Agora, é muito bonito quando você pega uma teoria, né, que a gente tem, que vai se confirmando por meio de outras obras. Eu peguei, por exemplo, essa semana, uma obra, foi a primeira obra que deu origem à
as lendas arturianas, as lendas do rei Arthur. Lembrando que são registros históricos também, tem muita coisa que já foi comprovada, que nome de castelos que eram castelos, batalhas, o círculo arturiano, se você pegar todas as obras, né, muitas têm ali fantasia, mas com registros históricos também, que foram escritas foram escritas na Idade Média. Exatamente. Essa obra, Patrícia, ela é fantástica, é uma obra que não tinha em português, eles acabaram de fazer a edição em português. Eu posso depois mandar para você, porque eu não vou ter aqui de cabeça o nome exato do autor e tudo, mas é uma obra muito antiga, não tinha em português, eles reeditaram, ela é fundamental, porque ela fala da Bretanha, dos reis, ela chama Os Reis da Bretanha. Vai falar sobre as tradições dos reis da Bretanha. Adivinha de onde vem? Vamos ver se adivinha, Patrícia. Vem de Israel. Tem a ver, não, tem a ver com o que a gente está falando aqui hoje. Uma cidade que eu falei aqui que a gente deu mais atenção. Troia? Essa obra, Troia. Troia. O rei Arthur, bretão, veio das tradições de Troia. É o que está falando, é o que fala a obra. A obra fala dessa linha, de Troia até aquele que inspirou em muito as ordens de cavalaria, que foi o rei Arthur. Então vejam, são coisas incríveis, né? A gente vai, como eu vou falando, no meu artigo, viu, Patrícia, sobre as Amazonas, que eu estou produzindo, tenho que entregar até agora, dia 30 agora, esse artigo. Vou entregar para a SBE, porque a SBE me pediu para poder, eles vão publicar agora na revista de novembro. Vou disponibilizar esse mesmo artigo pela revista Enigmas. Eles vão publicar pela Darana, na Sociedade Brasileira de Obiose, e vão publicar também, que é a minha tese, né? Vão publicar também pela revista, pela Enigma, o André de Pierre vai publicar, e o Wagner provavelmente vai fazer um vídeo a respeito disso também. Mas, assim, só para falar, a gente tem aí, quer dizer, muitas coisas que vêm agora, o universo vai mandando, né? Ó, pega isso aqui, pega isso aqui. São uma série de coisas que estão vindo assim, sabe? Você fala, puxa, eu tenho que colocar isso, tenho que colocar isso. Não sei, porque são poucas páginas, né? Eu tenho só 8 páginas de artigo para poder fazer, é muito pouca página, e ainda tem que ter ilustração. Ilustração pode chegar até 12, mas não vai ser tão fácil assim fazer. Mas, de qualquer maneira, o que acontece? Eu pretendo deixar esse registro, entendeu, Patrícia? Mas assim, o mais importante é essa nossa conversa, bate-papo. É a gente construir conhecimento a partir disso aí. Construir e buscar conhecimento. Então, o Brasil é a bola da vez. O Brasil foi principalmente descoberto pelos templários em 1500. Eles assinam, pessoal, isso é muito importante, ninguém fala isso. Antes de você entrar nesse tema, que eu quero que você fale disso em seguida, só para fechar aquela conversa que a gente estava tendo sobre a Arca de Noé, onde você esconderia o conhecimento, o Mório falou uma coisa aqui que me acendeu uma luz no Gênesis entre raças. E para te perguntar, antes de você entrar nesse assunto dos templários pedindo sobre o mapa para chegar no Brasil e tal, seria no Gênesis e nas raças, no sentido de que muitos desses autores, um até que você citou aqui, falam que na Amazônia vai nascer uma nova raça, que vai ser uma mistura de todas as raças do mundo, e que o Brasil seria esse grande, esse lugar onde nasceria um novo amanhã e uma nova raça a partir dessa grande mistura, e que aqui sempre foi um lugar, não estou negando que existe racismo, não, mas até por uma questão histórica e cultural, mas aqui é um lugar de miscigenação, antropofagia, que a gente mistura religiões, antropofagia, religiões, mistura culturas, né? E que a gente vai ter essa... A gente não tem o puritanismo americano, a gente tem não tem o purismo, né? A gente tem uma mistura racial grande aqui, né? Então, se essa arca poderia... Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa mistura racial, se essa pode ser a arca... Sim, olha, a miscigenação também. Olha, a gente não pode simplesmente achar que é uma coisa ou outra. A gente tem que sair um pouco, Patrícia, do ou e ir para o EE. É uma coisa e outra. Se a gente conseguir ir para o EE, nós vamos fazer um salto no nosso conhecimento, no nosso desenvolvimento de pesquisa.
Porque se a gente vai bitolado, sabe? Tem que ser isso, tem que ser isso. Não, na pesquisa, a pesquisa às vezes te leva para um caminho que você não está esperando, um caminho que você não tinha nem ideia. E você tem que estar aberto para absorver esse novo, para mudar o projeto, sabe, Patrícia? Para entender que a coisa... Porque às vezes a pesquisa ela vai te levar para um lado. Eu falo sempre isso para meus alunos. Eu sou professor de direito, falo sempre para meus alunos. Às vezes você cria uma premissa e você não consegue responder a premissa. E no trabalho científico você tem que responder. Não consegui responder a premissa. Não achei resposta para a premissa. Acontece. Você levanta a bola numa introdução de um artigo e não consegue lá na conclusão responder a bola que foi levantada na premissa. A mesma coisa acontece aqui. Não é uma coisa... é isso, Jefferson, é só isso? Não. É uma coisa e outra. Nós temos que começar a ver a coisa de forma dinâmica. É isso também. É isso também. E aí nós vamos falar, se eu for entrar, por exemplo, só nessa questão, nós vamos falar de Stefan Zweig. Stefan Zweig, por exemplo, por que é importante a obra dele, Brasil, um país do futuro? Por que é importante essa obra? Essa obra foi muito famosa em 1941, quando ele chega aqui no Brasil. Por quê? Porque ele vem no meio da Segunda Guerra Mundial, ele é um alemão, ele chega no Brasil e encontra aqui todos os povos. Ele encontra aqui negros, ele encontra aqui índios, ele encontra aqui japoneses, ele encontra aqui, inclusive, outros alemães, ele encontra todo mundo se dá bem, todo mundo é solidário, todo mundo aqui é pacífico, todo mundo aceita ele muito bem, recebem ele muito bem, no momento em que a xenofobia era o auge na Europa. No momento em que a eugenia, essa questão da deturpação desse conhecimento genético, era o máximo, entendeu? Porque você tem que entender que o nazismo deturpou tudo e mais um pouco. Pegaram o símbolo jainista, o símbolo sagrado do Oriente, que era a suástica, e fizeram a sovástica, que é o inverso da suástica, em sentido anti-horário, e profanaram a suástica. Simplesmente profanaram. Existem inúmeras cartas de repúdio da Sociedade Teosófica contra essa situação na época da Segunda Guerra ainda. Então, pessoal, o que acontece? Hitler foi um cara que profanou tudo e mais um pouco. Então vem um alemão, chega aqui no Brasil, encontra um país lindo, maravilhoso, miscigenado, pacífico, e escreve a obra Brasil, um país do futuro. E depois vem José de Vasconcelos, escreve sobre a raça cósmica, que é o que a Patrícia está falando aqui. Entendeu? E nós temos também uma outra obra, escrita por Afonso Schmidt, uma obra que ele fala sobre José Ramalho, que foi importantíssimo no processo também de miscigenação no Brasil, como isso se deu no Brasil. Pessoal, leiam a obra do jornalista Afonso Schmidt, tá? Sobre João Ramalho, tá? O Enigma de João Ramalho é o nome da obra. Então, pessoal, o que acontece? Nós somos um povo miscigenado, mas é uma miscigenação que começou em Roma, que depois Portugal vai trabalhar muito isso, quando vai trabalhar, desenvolve a Escola de Sagres em 1415, já com essas guerras contra os mouros, tendo toda a missão, inclusive depois de 1453, quando cai o Império Romano em Constantinopla, que acaba a Idade Média, né, que marca do início do Império Romano ao final, acabou, tudo vem para Portugal, uma responsabilidade de defender os valores cristãos para o mundo. Então é um negócio muito forte isso, tá? Muito forte. Então começa a miscigenação, eles começam a trazer esses cristãos inclusive de outras religiões, cientistas, grandes consultores, em Portugal. Então essa miscigenação ali, ela também é feita, e quando aportam em Portugal, quer dizer, vão procurar os primeiros templários se miscigenar também aqui no Brasil. Então, assim, a miscigenação é um fator fundamental, vital. Nós vamos ver que aqui é um caldeão de raças que vieram em diversos períodos históricos, e principalmente nesse período de reativação do hemisfério sul, que nós vamos chamar de missão Y, né? Ativação do hemisfério norte e sul, e que vai acontecer esse desvelamento, digamos assim, do Brasil, que até então era guardado, como a gente acabou de falar, pelos cartagineses, não deixavam os caras nem passarem ali do Estreito de Gibraltar para chegarem no Atlântico. O Atlântico era algo guardado, algo muito secreto,
algo sobre um selo, né, de proteção, e que foi ali desvendado, ali foi desvelado pelos templários, veja bem, por toda essa tradição que chega aos templários em 1500, e que vão ser guardados. Os primeiros 300 anos de história no Brasil são velados. Não se tem registro. O que nós temos são sinapses, como eu falei, 1549, Tomé de Souza chegando aqui, os padres jesuítas chegando aqui, preocupação templária na nossa educação religiosa, em defender o Brasil descoberto para que não fosse invadido, para que não tivesse ali não fosse dominado por uma outra cultura, por outros valores, para que nós continuássemos, né, com essa essência fenícia, com essa essência templária, né, de humildade, de lealdade, de valores cristãos. Então, assim, isso foi uma preocupação muito grande templária, que, graças a Deus, nós conseguimos ser defendidos e colonizados por Portugal nesse sentido. E assim, mas a gente tem que entender todo esse processo, tem que ter essa, como eu falei, Patrícia, essa visão geral, porque é um quadro muito bonito. Nós estamos no centro hoje do mundo, veja bem, a luz sai do Oriente para o Ocidente. Vocês vão ver que todos os movimentos históricos vêm vindo para o Brasil. Né? Você vê, saiu lá de Constantinopla do Oriente, vai para Portugal, de Portugal para o Brasil. Então, então a gente fala, né, o ex-Oriente Lux para o Ocidente Lux. Então, a luz sai do Oriente para o Ocidente, os valores saem do Oriente para o Ocidente, mas nós temos hoje, né, somos como brasileiros, né, tendo essa oportunidade de termos nascido aqui no Brasil, essa dádiva, né, de sermos brasileiros, entendemos que nós temos aqui, guardamos aqui, digamos assim, o berço da humanidade, a grande arca da aliança, que nós não temos noção do que é. Nós não fazemos ainda ideia. As pessoas que se debruçarem para pesquisar, aqui eu já deixei algumas dicas, vão ter um vislumbre do que é isso. Né? Eu tenho também contato, sei que vão vir aí descobertas históricas assim extraordinárias também, relacionadas à Amazônia, que vão, com certeza, digamos assim, dar uma ideia do que a gente está falando, das portas de ouro, né? Dos templos de Diana, né? Das portas de ouro de Diana, né? Que é uma outra simbologia para tratar aqui da maior capital atlântica aqui no Brasil. Vão descobrir... Que você falou entre Bahia e Maranhão, né? Vão na Amazônia, vão pegando tudo isso, porque na verdade é o que eu falei, na verdade a gente vai encontrar vestígio da Atlântida no mundo todo. Tiveram outras capitais importantes também, comprou a Poseidones. Né? Poseidones é comentado nas Ilíadas de Homero, Patrícia, 43 vezes. 43 vezes. Talvez ele seja mais comentado do que qualquer outra pessoa. Então, assim, a gente tem que entender essas simbologias como assim, registros históricos que a gente precisa se atentar, precisa olhar para isso de uma outra forma. Né? E o Brasil é a bola da vez. O Brasil é um lugar sagrado, é um lugar milenar. Nós temos aqui, por exemplo, eu estava falando com o André na live dele, Patrícia, ele estava me perguntando sobre a questão, por exemplo, das estruturas megalíticas que nós temos aqui, na América do Sul como um todo, e eu falando para ele, né, sobre essa tradição toda, nessa ligação, por exemplo, da Nova Zelândia, né, que tem um carinho imenso pelo Brasil, por ser um país mais indígena também, mas os valores, por exemplo, da Ilha de Páscoa em relação a Cusco, Peru, e com toda a tradição inca de Coatzacoalcos lá, e com toda a influência maia, que já é uma tradição milenar, já é uma coisa muito grande, né, e que tem uma influência grande lá nos incas. Então, a gente tem uma tradição no Brasil, nos povos indígenas, como foi relacionado por Ofrói de Toron, inclusive, viu, Patrícia, o André me falou que ele está fazendo a tradução da obra de Ofrói de Toron, viu? Ah, que legal. Eles Eu acho que a tradução, vão fazer digamos assim, uma edição desse trabalho de Ofrói de Toron. Mas eu li em português, eu acho que existe uma tradução. Mas eu acho que talvez seja português de Portugal. Eu não sei se eles estão fazendo uma edição com um português mais moderno. Porque eu li no português de Portugal e um português antigo. Eles vão fazer
uma tradução do português brasileiro, né? Agora. Falaram que estão terminando, viu, Patrícia? Disseram que estão terminando essa tradução. Estou só comentando com você, porque são todas coisas importantes para a gente que pesquisa isso. É um português bem antigo, assim, que existe, né? Então, eu acho que talvez ele esteja fazendo uma edição, um português mais palatável. O que eu queria te falar é o que isso demonstra, né? Esses grandes megalíticos que a gente tem, principalmente em Cusco, Peru. O que isso demonstra? Demonstra que nós temos aqui uma herança lemuriana, anterior até a Atlântida. Muito anterior. Então, assim, a gente não sabe, Patrícia, qual é o berço de informações, né, que nós temos no Brasil. Nós não temos nem ideia. Mas eu vou te falar uma coisa que eu tenho falado muito para as pessoas. O Brasil ele tem que começar a exportar conhecimento humano e não importar. Então, por exemplo, o racismo ele é uma grande traição ao projeto Brasil, que é um projeto de miscigenação cultural, racial e também de antropofagia religiosa, em que as religiões convivem bem e uma até aprende com a outra, né? Então, assim, quando a gente começa a exportar os movimentos americanos e não a importar os movimentos americanos e não exportar as soluções humanas brasileiras, a gente está caindo naquela guerra que existia na colonização do Brasil, que era entre a Inquisição e os Templários. A nossa colonização espiritual é templária, foi traída por um movimento financeiro por causa do rei e da rainha que casaram, e aí vão pegar, a Inquisição vai entrar na nossa colonização. Né? Então, tem essa briga de forças aqui dentro. A gente tem que parar de importar coisa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma cultura purista, doente, adoecida, perversa. A gente tem que começar a exportar os movimentos, movimentos de solução de minorias. A gente tem que começar a exportar isso e não importar o discurso adoecido americano. Porque o Brasil, como não conhece a sua história, tem essa coisa de que Estados Unidos é o máximo, os Estados Unidos é o império. Os Estados Unidos é um império econômico, né? A gente é um império humano. E a gente tem que começar a exportar as nossas soluções. Os movimentos deles, financiados pela CIA, para causarem guerra no mundo, não nos servem. Nós é que somos a solução humana para o mundo. Eu concordo com você, assim, 100%. Eu só quero falar o seguinte para você. Essa essência nossa é uma essência que precisa incluir as pessoas. Uma coisa que eu aprendi nas ordens de iniciação, nos colégios iniciáticos, Patrícia, a iniciação, que ela nos dá essa condição, sabe? Não só por um desses valores que o Brasil tem de sermos mestiços, de serem miscigenados, de sermos inclusivos por natureza, isso é maravilhoso em nós, mas que, como você falou, que nós possamos levar essa paz, tudo que nós realmente possamos produzir no Brasil, mas incluindo os demais povos do mundo. Isso é muito importante que fique claro. Nós temos a condição de fazer uma ponte de harmonização mundial. Nós somos os responsáveis pela pacificação do mundo. O objetivo principal, e eu vou falar para você, não tem sentido nenhum o nosso conhecimento se nós não tivermos uma mensagem de paz e de amor para o mundo. Nós precisamos primeiro conquistar isso nos nossos corações, nesses tempos aqui interiores. Precisamos conquistar isso dentro de nós. Precisamos primeiro conquistar a Satyuga, a Idade de Ouro, quando fechamos os olhos à noite e estamos contentes conosco. Nós precisamos olhar para a nossa volta e entendermos, eu estou bem com os meus familiares, as pessoas primárias que eu tenho à minha volta, eu tenho conseguido contribuir minimamente para a evolução dessas pessoas, eu tenho sido amoroso e tolerante a ponto de conseguir conversar com o outro, com todas as suas limitações. Nós precisamos desenvolver. E isto é o maior tesouro que o Santo Templo nos deixou. E esse tesouro é o que vai nos colocar numa outra condição para o mundo. O Tibete sempre fez isso. No período do Tibete, o Tibete no Oriente, ele sempre teve essa tônica de buscar fazer um trabalho de doação, né, de harmonia para o mundo. Mas hoje nós temos também essa obrigação. Então, esses valores mais, digamos assim, espirituais, nós precisamos começar a cultivar em nós, sabe? E tirarmos
da nossa linguagem algo separatista, sabe? Algo que se vem, é um ranço do ego que vem se repetindo. Nós somos todos irmãos, somos diferentes, tá? Em talentos, em defeitos e qualidades, mas só isso. Então, temos que buscar entender aonde que nós somos complementares com o outro, aonde é que os Estados Unidos é complementar para com os outros, aonde é que nós podemos nos complementar com o mundo, com os outros povos, né? Então, isso faz parte, a tolerância, sabe? A humildação, né? Que os únicos dois valores que Bernardo de Claraval fizeram no Santo Templo, que depois vão se desdobrar nas constituintes, no movimento constituinte da Revolução Francesa, como nós temos hoje na nossa Constituição, no preâmbulo da Constituição, que é, por força de lei, obrigatória a interpretação de todas as nossas normativas diante do preâmbulo constitucional, é uma força hermeneuta do LIMBD, tá? Artigos 4º e 6º, né? De orientação para que nós nos movamos enquanto sociedade, enquanto nação, para uma paz mundial, rumo a uma paz mundial. Nós precisamos ser arautos dessa paz mundial, nós precisamos ser farol para o mundo, não só na parte científica, não só na parte histórica, enfim, de tecnologia, mas também na parte moral, na parte como povo, sabe? Pacífico, que nós nos mantemos e temos sido. Então, a minha mensagem, sabe, principalmente para você, que é uma grande, que nós chamamos assim, iniciadora, né? Uma grande iniciadora, uma grande influenciadora, e que as mensagens, essas mensagens agressivas, essas mensagens separatistas, elas não nos levam mais e nem fazem parte do projeto que você acabou de falar aqui, de Melquisedeque para o mundo. Não fazem parte, nunca fizeram, mas agora, mais do que nunca, não fazem parte. O Brasil, ele tem a obrigação de passar a humanidade para um novo patamar, sabe, de amor, de fraternidade real do mundo. Então, nós temos que compreender o outro com todos os problemas, com todas as limitações que tem. Nós temos que aprender a dialogar, temos que conseguir criar uma ponte, uma relação possível de influência, como você bem disse aqui, disse maravilhosamente, para que a gente consiga levar essa paz para o mundo. Nós somos agentes transformadores desse planeta. Todos nós, cada um de nós. Então, começamos com nós mesmos, de dentro para fora, começa da célula, do átomo para a célula, da célula para o corpo, do corpo para a família, da família para a sociedade, da sociedade para o país, do país para o mundo. O processo é de cima para baixo, de dentro para fora, né? Então, façamos isso. Só para a gente encerrar, queria que você falasse, que eu te cortei para a gente finalizar esse outro tema, dos mapas que os templários entregam para vir ao Brasil, para Dom João. A gente nem vai entrar, né, assim, tem milhões de vídeos aqui no canal sobre por que os templários tinham mapas para vir ao Brasil. Então, assim, eles tinham mapas, e aí queria que você falasse mais sobre isso. O que eles pedem a Dom João para entregar esses mapas? Para quem não sabe, também pode pesquisar a chegada ao Brasil em 1375, que tem uma carta do rei português no Vaticano, e também o Língua da Anal de Cabral, que deixa uma carta que está no museu em Portugal, para o rei, dizendo, nós chegamos aqui de acordo com mapas. Então, assim, existiam mapas, e eu queria que você contasse um pouco do que quando os templários viram Ordem de Cristo lá em Portugal, começam a desenvolver a Escola de Sagres, e o que eles exigem para entregar esses mapas para chegar ao Brasil. O que a gente tem que entender é que foram mapeados aí mais de 60 mil quilômetros náuticos. O trabalho que Portugal, templário, né, faz é hercúleo, e começam a descobrir, a mapear o Brasil em torno de 1480, e em torno de 1492 nós temos a expedição de Colombo, que é importantíssima, que vai chegar aqui no Novo Mundo em 1494, e depois nós temos a expedição de Vasco da Gama de 1498, né, cujo seu piloto era um árabe.
Então você veja a inclusão que os templários já davam nesse período, e todo mundo participou dessas missões, né, para ativarem o Brasil. E aí você tem, um pouquinho antes de 1500, 6 anos antes de 1500, os templários exigindo do rei João II de Portugal que emitisse que fizesse prova, né, de que nada aconteceria com o Brasil, né? E esse nada acontecer com o Brasil, politicamente, ele vai se resumir num pedido dos templários de terem a posse do Brasil, de ninguém interferir nesse processo de colonização do Brasil, e isso é passado a termo e é assinado pelo rei João II de Portugal. Isso está descrito na obra de Tito Livio Ferreira, Templários no Brasil, uma obra fundamental para que a gente entenda o que aconteceu nesse processo aqui. Mas, Patrícia, o que é mais importante é isso, porque muita gente fala, não, eu descobri, como se a descoberta fosse uma coisa ao acaso, como se... Olha, gente, morreram muita gente para cumprirem essa missão. O Portugal teve todo o cuidado do mundo para que a gente tivesse a melhor colonização possível, que fosse possível na época. Então, assim, a gente tem que ter essa visão, né? E aí ninguém gosta de falar, ninguém fala, o pessoal já sabia da existência do Brasil, né? Mas já sabiam, tanto sabiam que fazem essa carta 6 anos antes de 1500, né? Logo depois, né, de 1494, né, da expedição de Colombo. Então, poucos anos depois, né, eles firmam esse compromisso com o rei para que pudessem, e fazem a expedição. A missão templária no Brasil é toda bancada pelos próprios templários. É algo que eles fazem sem a ajuda de ninguém. Eles fazem como um projeto próprio deles, entende? Então, assim, é fantástico. E isso é uma parte também muito oculta, que as pessoas, não sei por que razão, não falam disso, né? Ocultam essa situação. E eles exigem, né, em contrato, que tudo que eles descobrissem fossem da ordem templária, fossem cuidados e tutelados pelos templários. E é o que acontece nos primeiros 300 anos dessa conquista, né, até quando o Império Português passa a ser ameaçado por Napoleão, já após a Revolução Francesa. E você acha, Jefferson, que realmente houveram coisas que foram descobertas e que os templários mantiveram ocultas? E que foram depois para onde? Para as ordens, talvez? Patrícia, nunca foi de interesse dos templários guardarem, como é que eu vou dizer, fazerem segredo para ninguém. Isso não existe. Os templários, eles eram procurados, né, por reis, para que os templários guardassem, transportassem tesouros, guardassem seus tesouros. Os templários tiveram o maior sistema financeiro, foi o primeiro e o maior sistema financeiro do mundo, foram também o maior banco do mundo, mas eles nunca quiseram ser banco, nunca quiseram ter sistema financeiro, e é por isso e por essa razão que todos buscavam os templários. Os templários eram uma ordem de monges, eles guardavam os votos como qualquer outro monge, voto de silêncio, voto de jejum, voto... Por exemplo, os templários, quando todo mundo queria os templários perto deles, porque eles eram monges, eram pessoas santas. Então queriam que os templários estivessem ali para abençoar. Poxa, a gente vai batalhar, convoca os templários aqui para vir, porque ele vai nos abençoar para que a gente ganhe essa guerra. E os templários, eles eram monges. Eles estavam ali, pessoal, em busca. E essa é a essência, viu, Patrícia? Todas as ordens de iniciação. Algumas se perderam, mas a essência de todas as ordens iniciáticas é a essência do autoconhecimento, da autotransformação, de você buscar ser um ser integral, né, em termos de consciência, de espírito, e que possa ser um agente, digamos assim, transformador, um agente de consciência, uma célula boa para o mundo, ser uma luz para o mundo.
Então, o trabalho templário é de uma busca de autotransformação, de autoconhecimento, e sempre foi assim, desde a sua essência, principalmente na sua base. Né? Eles vinham muito com esse sentimento de que, poxa, precisa ver, eu preciso me perdoar, eu preciso me reencontrar com Deus, eu preciso ter eu acabei de lutar aqui em várias guerras, eu quero aqui me redimir. Eles buscavam uma redenção ao servir em Jerusalém, ao estar em contato com o sagrado, da forma que eles tinham, né, para estar, e sempre foi assim. Então, e tinham regras, não podiam andar sozinhos, tinham que estar sempre acompanhados. Você vê o símbolo, né, do sigilo de Cristo, sempre 2 cavaleiros juntos, porque eles só podiam sair com mais um outro companheiro do lado, eles nunca podiam estar sozinhos. Então, tinham várias regras. Como eu falei, são 75 regras escritas por Bernardo de Claraval, que é o patrono, né, do Santo Templo, que vai no Concílio de Troyes em 1129, impulsionar, né, dar a condição para que isso foi em 1129, em 1139, isso pudesse ser concedido pelo Papa Honório II nesse período. Então, assim, a gente tem que entender como formação templária arautos de um novo mundo, arautos de um novo tempo, pessoas que estão dispostas a se desprender, voto de pobreza, então você não podia ser encontrado, templário não podia ser encontrado com nada no seu alforje, não podia andar com mais de 4 denários no bolso. Então, assim, você tinha como templário uma vida monástica, uma vida, antes de qualquer coisa, religiosa. Né? E como guerreiros que eram também, eles estavam ali, a tônica dos pobres cavaleiros em Cristo, e o próprio nome fala os pobres cavaleiros em Cristo, porque eles não tinham que ter riqueza. A riqueza, Patrícia, sempre foi a riqueza imaterial, a riqueza abstrata, a riqueza de um conhecimento muito mais elevado do que qualquer bem material. Porque quando você tira o véu de determinados tesouros imateriais, a materialização de determinadas coisas perde completamente o sentido. Você não vê mais sentido. Né? Então, qual é o maior chamado de um templário? Vai e não leve nada com você. Né? É o chamado de todo grande iniciado. Eu basto para você. Né? Deus basta para nós. Né? Nós não precisamos de nada. Então, quando nós temos essa clareza dentro de nós, dessa missão templária, que é de levar paz, pacificar o mundo, enfim, da inclusão, por que é tão importante nas ordens de cavalaria, nos colégios iniciáticos, você trabalhar a comparação, você fazer uma comparação das religiões, né? Você ter essa capacidade do que a gente chama de religiões comparadas. Por que isso é tão importante? Para que não tenha nenhuma discriminação religiosa nas organizações, né, que tenham um condão templário, um condão desse nível. Entendeu? A gente não pode separar as pessoas. As pessoas hoje separam as outras por questões econômicas, separam as outras por questões raciais, separam as outras por questões... Quem fala muito sobre isso é Bauman. Né? Bauman é um grande sociólogo, tem diversas obras dele, né? Vocês podem ler aí diversas obras. Ele usa normalmente o líquido, né? O termo líquido, para dizer como nossa sociedade é fútil. E a gente precisa se embasar nesses valores para criar em nós uma outra condição, porque a gente não vai ter uma outra humanidade se nós não nos transformarmos nessa humanidade que nós queremos ter. Então, a Abra mesmo, pessoal, eu estou como vice-presidente do OCIP Abra, Amigos do Brasil em Prol da Ética, que é uma ONG formada para principalmente ajudar o país, né, em diversas questões. Agora mesmo nós não deixamos passar uma lei da ANS que poderia, por exemplo, lesar o direito de milhares de pessoas relacionadas ao direito do consumidor na área de saúde. E nós não conseguimos abraçar tudo, nem conseguimos estar na frente de tudo, mas naquilo que nós conseguimos abraçar, nós buscamos, sabe, Patrícia, levar aquela missão até o final. Fala para mim, o que a Abra, como OCIP, como ONG, formada já há 14 anos, recebeu de alguém? Nada. Nada.
E nós estamos preocupados com isso? Não. Nós não fazemos isso para receber alguma coisa em troca. O trabalho a gente tem que entender que existe o nosso trabalho profissional e existe um trabalho que tem que ser solidário e que tem que ter essa vinculação social. Seja dentro do campo da pesquisa científica, seja dentro de outros, do campo do voluntariado, dentro da saúde, em tantas outras áreas que a gente possa atuar, mas a gente precisa ser exemplos para o mundo. Os brasileiros, eles têm essa condição hoje de serem exemplos para o mundo. Nós temos que buscar isso. E eu quero falar uma coisa bem importante sobre isso. Eu acho que a gente precisa redescobrir o Brasil, redescobrir a história do Brasil, e eu acho que a gente não foi construído assim sobre os valores templários, que existia uma guerra espiritual e que se manifestava numa guerra real, religiosa, que era, por um lado, a colonização que veio sendo uma empreitada templária, e por outro, Dom Manuel, que vai casar com a rainha da Espanha, e Torquemada vem junto, trazendo a Inquisição. Então, existia uma guerra entre uma espiritualidade que vinha da Inquisição, que era uma espiritualidade não tão elevada quanto a espiritualidade templária. Né? Então, existia essa batalha aqui dentro, eu acho. Mas onde começa essa guerra? Na colonização, eu acho. Mas aonde começa essa guerra? Essa guerra começa dentro de todos nós. E todos nós vivemos uma guerra interior que precisa antes ser pacificada. Olha, a escuridão, as trevas, é apenas uma mera ausência de luz. Então, no momento que a gente joga conhecimento, no momento que a gente está falando sobre essas coisas, né, Patrícia, aqui, são oportunidades para que a gente consiga trazer um pouco de luz para pontos ainda escuros em nós. É muito difícil a gente olhar para dentro da gente e encontrar aonde que a gente também tem contribuído para o que a gente tem visto fora de nós, na nossa sociedade. Brigas, às vezes, fúteis na família, brigas fúteis em sociedade, as pessoas se desunindo por besteira. E aí, Patrícia, tem um sacerdote aqui no departamento de Taguatinga, que é o Luiz, eu gosto muito, muito dele, e ele fala assim para mim, assim, ele fala assim, Jefferson, não se preocupa com isso não, a gente está há milhares de anos, a gente está com um sentimento há milhares de anos à frente de tudo isso. A visão desse santo templo, em algumas pessoas já é tão forte, tão certa, que a gente não consegue mais nem... A gente olha para essas besteiras, que para nós isso é besteira. São exercitações ainda do ego, processos ainda primários, evolutivos, que vão estar se desenvolvendo. Né? Mas assim, é uma besteira, assim, a gente olha assim, uma coisa tão boba. Então a gente tem que estar, pessoal, olhando para frente, vendo como a gente quer esse país, com as ruas de ouro, com os telhados de ouro, né, Patrícia? Todos vivendo em harmonia, em prosperidade, em paz. O quinto império, né? Um império de paz, um império de amor, né? Isso. E eu acho que redescobrir o Brasil à luz dos ideais templários, redescobrir, recolonizar, né? Reflorestar à luz dos ideais templários, que seria para construir o Brasil do Quinto Império, que eu acho que é o Brasil de todas as raças, da harmonia entre todas as raças, do respeito a todas as culturas. E eu acho que é isso que vai chegar um momento que a gente vai ser o grande império de exportação para o mundo, não só de alimentos, mas alimento da alma também, né? De alimentos da alma. Perfeito. E esse é o espaço, né, Patrícia? Porque quando você abre um espaço para a gente falar sobre paz mundial, quando a gente abre um espaço desse para falar sobre a verdadeira história do Brasil, quando a gente abre um espaço dele para falar desses mistérios lindos, né, que nos guardam, é uma oportunidade para a gente já começar essa transformação e começar essa idade de ouro. Essa nova raça que tanto José Vasconcelos falou, o professor José Henrique de Souza, as ordens do templo sempre guardaram, né? Que essa simplicidade que nós temos no Brasil, essa amorosidade que nós temos nessa nossa natureza tão, sabe, cuidada pelos templários, né? E que a gente possa, como você falou, abrirmos mais espaço para conversas como essa, né, Patrícia?
e de diálogos, de uma dialética, como dizia Platão e Sócrates, Aristóteles, né, de uma verdadeira dialética, né, com ética, com amor, com carinho pelo outro, buscando somar, né, buscando nos melhorar, né, enquanto pessoas. E aí, para encerrar, eu queria que você falasse uma coisa que eu vi você falando na sua palestra, que eu achei muito interessante, de um selo templário, que falava assim, que era da milícia secreta de Cristo, e que se fosse profanar o sagrado, eles não iriam, eles tinham que proteger o sagrado. Queria que você fechasse falando desse Existe uma selo frase templário. de Delfos, na Grécia, que dizia assim: scato bebeloi, se profano, não entre. Fique fora, não entre. O Brasil não é para profano. Então, quando a gente, na verdade, não fala certas coisas ou guarda de falar certas coisas, é porque é tão mais bonito quando a gente descobre por a gente mesmo essas coisas. E a verdade, ela está aí para todos descobrirem, para todos terem acesso. Não existe segredinho. Está tudo... É um grande banquete, na realidade, aguardando as pessoas chegarem, né? Mas elas têm que chegar por elas. Elas têm que acessar o banquete por elas. E a gente, fiquem tranquilos, sem merecimento, né? Sem a gente estar pronto, nós não vamos encontrar nada. Nós vamos passar ao lado da cidade de ouro, das portas de Diana, e não vamos achar. Você entende, Patrícia? Não Sim. vamos chegar. Porque nós não estamos prontos. Então, nós temos que primeiro buscar essa humanidade, buscarmos isso que você falou. Nosso tesouro é a nossa humanidade. Sim, mas nós temos que ser os mais humanos. Nós temos que ser o exemplo. Nós temos que, como o professor Henrique José de Souza fala, né, na frase da ordem da Sociedade Brasileira de Obiose, né, que é: a esperança da colheita reside na semente. Então nós temos que buscar ser a sementeira, né, dessa nova civilização, que nós tanto falamos, mas que ainda continua um pouco da boca para fora. Não, nós temos que começar a viver. Gerson, mas eu só vejo um pouco disso aí aos domingos, né? Eu só penso aí em guardar um pouco esses mandamentos aí aos domingos, eu só penso em fazer uma oração só aos domingos. Então, a gente tem que começar a interiorizar algumas práticas na nossa vida de amor, de solidariedade, de inclusão, de sermos mais pacíficos, de termos uma linguagem mais amorosa. Isso vai de cada um de nós. Nós temos que construir esse santo templo em nós. É fundamental, Patrícia, que façamos isso. Agora, tem uma frase de Oswald de Andrade, né, que diz assim: não podemos ter medo de encarnar a utopia Brasil. Eu acho que a gente tem que viver essas utopias do Brasil, chegou a hora da gente encarnar elas. Quando Thomas Moros escreveu a Utopia, ele não estava brincando. Ele imaginou realmente no coração dele uma sociedade assim. O professor Huberto Holden, pessoal, eu gosto muito dele, ele escreveu mais de 70 obras, ele tem mais de 70 obras publicadas, foi brasileiro, conviveu com Einstein e Gandhi, traduziu o Novo Testamento, tem mais de 8 obras sobre Atos dos Apóstolos e tudo. Falou sobre o autoconhecimento, praticamente em todas as obras dele, ele fala muito sobre o autoconhecimento, a importância disso. Foi muito perseguido, como todos os iniciados, todos os grandes líderes que buscam essa transformação são, ele também foi, né? Mas, assim, da gente buscar essa transformação, sabe? Primeiramente em nós, sabe? Buscarmos sermos o que o professor Holden falava muito, e Jesus também falou muito, né? Sermos o lampadário, né, sobre o monte, né? Então, buscarmos, enfim, dar direção para a humanidade. A humanidade precisa de direção. A humanidade já ficou perdida por muito tempo. E o Brasil agora, ele precisa se descobrir para conseguir ajudar a humanidade.
né? Nossos irmãos, todos somos irmãos. Não existe diferença nenhuma, isso é bobagem nossa, sabe? Nós precisamos, sim, fazer uma casa, fazer o Brasil ser uma casa de paz, sabe? De harmonia, de prosperidade, para todos, de inclusividade, né? De inclusão, sabe? E é isso. Esse é o caminho. Então, assim, se nós estamos perdidos, vamos buscar nos encontrar, né? Como o professor Holden fala. Porque eu acho que criar desarmonia entre os brasileiros é buscar a destruição do projeto Brasil, né? Eu acho que os brasileiros têm que lutar contra isso. Independente de qual a sua visão de mundo, a sua visão política, lembrar que a guerra entre os próprios brasileiros é uma busca de desarmonizar a gente para não realizar o projeto Brasil. Exatamente. Aí, Patrícia, você foi... E a CIA está promovendo isso. Assim, já ouvi várias pessoas que trabalham política me falarem que há um financiamento para criar no Brasil guerra híbrida e para criar no Brasil o que eles chamam de designed situation, em que você separa as pessoas e põe elas em guerra. Você, desse grupo, eu sou daquele, vamos nos odiar, vamos brigar. E aí não encontra solução nenhuma também, não muda nada para grupo nenhum. Faz guerra, e não resolve, o projeto Brasil não acontece. Essa é a meta. Então, mas eu só vou falar uma coisa para você. Existe uma força maior do que todos nós que pensa nesse projeto há milhares de anos e que nunca deixou nada disso acontecer. Então, a gente precisa ter muita tranquilidade de fazermos a nossa parte. Em todas as organizações sempre existem pessoas muito ligadas a esses verdadeiros valores que nós tratamos aqui, como pessoas ainda perdidas. Então, ainda no que a gente chama de inconsciência, num processo ainda de inconsciência, mas o processo de consciência vai chegar. Nós iremos transformar também essas pessoas para um lado de complementariedade, porque nós fomos feitos diferentes para que houvesse uma complementariedade, para que todos nós encontrássemos aonde está, aonde fazer parte nessa humanidade. Então, nós precisamos nos ajudar e entender assim, nossos irmãos que ainda estão um pouco perdidos vão se achar. Nós podemos ser caminho para que eles se achem. Entende? Então, podemos ser corregedores interplanetários, né? Podemos ser corregedores planetários, podemos ser agentes de paz. Então, tenhamos isso em mente e no coração, assim quando a gente acordar de manhã, quando a gente for dormir, porque tudo começa, Patrícia, no nosso pensamento. Claro. Trazer esses valores. Quer mudar o mundo sem mudar a gente. Aí não dá. Em estar perto de grupos como esse, do seu canal, do Mundo Proibido, né, mundos que formem esse tipo de egrégoras, né, que possibilitem essa conversa que a gente está tendo aqui mais vezes. Então, assim, pessoal, busquem melhorar a sua vida, né? A coisa, ela só se transforma de dentro para fora. Enquanto existir ainda dúvida, uma briga interior, externamente nós vamos cair nessas ciladas aí da vida, né? Que se repetem de uma forma burra, sabe, Patrícia? Estúpida. Né? Se repete de uma forma estúpida, né? Cretina, às vezes, por parte da população. Então, não compensa. E não vale a pena. Essa vida também, viu, Patrícia, ela é muito rápida. Não compensa. Eu falo para vocês com todas as letras, né? Então, assim, buscarmos a raça futura, os tesouros templários, antes nós buscarmos estarmos prontos para recebê-los, né? Então, a gente precisa ser uma civilização pronta para receber isso, para fazer bom uso desses conhecimentos, dessas informações, né? E vamos em frente, vamos juntos, vamos todos juntos. Jefferson, muito obrigado, adorei nossa conversa. A gente agora para quem assistiu, quem não assistiu, eu vou deixar mais uma horinha no canal, depois eu vou botar
offline essa conversa para poder editar ela em várias partes, porque ficou muito grande. Vou editar por temas e botando no canal por temas. E vamos ver se a gente motiva aí o Wagner a fazer um encontro, seguidores do Mundo Proibido, do canal Histórias Secretas, num bate-papo aqui no Rio, com os seguidores presencialmente. Wagner Souza, um beijo para você, e essa ideia da Patrícia maravilhosa, entendeu? Que não vem à toa, essas intuições são maravilhosas. É o bijan que a gente chama em sânscrito, a semente que vai dar, vai florescer, vai dar vida. Amém. Então, muito bom falar com você. Até a próxima. Até a próxima. Alguém está perguntando aqui como é o nome de... como é o nome do vídeo no Mundo Proibido? O vídeo que você indicou que falava de Melquisedeque, a Terra... Terra Oca. Tem duas Terra partes. Oca. Duas partes. Vejam lá. E vejam outros vídeos, né? Que foram produzidos gentilmente pelo Mundo Proibido dos nossos roteiros. Tá bom? Ok. Não, uma pessoa está perguntando sobre Gilã, mas a gente já está 2h30 aqui. Se a gente falar de Gilã e fim de mundo, vai ficar para outra conversa, porque vai desviar muito o assunto. A gente volta, né, Patrícia? Fala aí que a gente volta. Sim, a gente combina um outro bate-papo. Então, até a próxima. Fica com Deus. Deixa eu ver agora. Um abraço e um feliz sempre a todos.